Olá, seres infinitos, bem-vindos mais uma vez ao canal Coração. E hoje, antes de começar esse vídeo, eu acho bacana eu falar algumas coisas específicas aqui. A primeira é, eu tenho 26 anos, meus amigos gostam de falar, né, que eu sou uma alma velha. Mas assim, ainda tenho muita experiência, né, para caminhar nessa vida. Então, tudo que eu disser aqui nesse vídeo é baseado nas minhas experiências, baseadas em um pouquinho de pesquisa. Esse foi um vídeo que eu fiz. A primeira parte ele vai ser com roteiro, porque é um tema que eu acho muito importante ser tratado e ser tratado com seriedade, não só achismo. E a segunda parte do vídeo vai ser minha opinião, somente meu ponto de vista sobre o tema. E trago aqui para informar, não para ofender ninguém, nem quem é a favor, nem quem é contra. Muito pelo contrário, trazer essas duas visões de alguém que andou um certo tempo nesse caminho, tem profundo respeito pelo tema. Então, tendo tudo isso em vista, tá? Vamos lá. O tema de hoje é sobre Ayahuasca, o chá do Santo Daime. Esse não é um tema da semana, tá? Mas aconteceu de eu me deparar com uma situação essa semana, conversando no grupo de estudos de casos clínicos. Trouxeram uma questão sobre a Ayahuasca e mexeu muito comigo. Já tava, desde quando eu comecei a gravar os vídeos aqui, tava planejado de eu falar sobre ele, né? Mas por ser um tema de muito respeito, muito profundo, eu ainda não tinha sentido essa energia, mas essa semana veio, então eu resolvi gravar, tá? Vamos lá, vamos pela parte do roteiro para elucidar um pouquinho sobre a Ayahuasca. O que é, né? A Ayahuasca, ou o chá do Santo Daime, como ela é mais conhecida, ele é um chá dos nativos dos índios, né? Que ele é feito com planta e com uma mistura de plantas e cipós, uma mistura bem específica que ela gera os efeitos, que eu vou falar depois no como funciona, né? A Ayahuasca, qual a diferença da Ayahuasca e o chá do Santo Daime? São a mesma coisa. A diferença é o nome que se dá, né? A Ayahuasca é o chá, o nome que os índios deram, e os índios aqui da Amazônia, tá? Porque também a Ayahuasca tem diversos outros nomes. Tem o nome Uni, dependendo dos índios, eles dão outros nomes também para Ayahuasca. É válido falar isso. Como nome, né? Uma tradução livre do significado de Ayahuasca seria como se fosse o chicote da alma. Ela é legalizada aqui no Brasil, liberada para uso religioso e ritualístico. Então, fazer algumas ressalvas aqui. Um grupo de amigos, né, que aí vem um pouquinho da minha opinião. Eu acho bem triste a Ayahuasca estar sendo vendida em sites, coisas assim, porque não necessariamente ela é utilizada para usos ritualísticos, né, ou religiosos, como espirituais, que é o modo que ela é legalizada aqui no Brasil. Então ela acaba sendo utilizada para terapeutas em sessões, não é legalizada para isso, ou um grupo de amigos se reunir também. Isso não é o uso legal da Ayahuasca. Já usar num centro espiritual, num centro religioso, no centro da religião, né, do Santo Daime, é diferente. Beleza? Vale lembrar isso. Como funciona a Ayahuasca? Eu procurei, eu não sou da área de
farmácia, né? Então eu entendo bem pouco, mas das várias vezes que me foi explicado e da pesquisa breve que eu fiz aqui, eu vou tentar explicar para vocês como funciona, né, a ayahuasca no nosso organismo. Existe com a ingestão, né, dessas plantas, dessas substâncias, desse chá, é inibido a ação de uma enzima no nosso corpo, o MAO, que se chama monoaminooxidose. Ela regula a quantidade de DMT em nosso corpo. Daí, o que é esse DMT? DMT é um neurotransmissor, né? Ele é produzido pelo nosso próprio organismo. Ele é responsável por estados alterados de percepção e consciência. O que isso quer dizer? O DMT, ele é naturalmente produzido pelo nosso corpo, mas existe essa outra substância, o MAO, que ele regula. Geralmente a gente tem o DMT no nosso corpo, mas numa quantidade muito pequena. Então, a gente não está a todo momento acessando esses estados alterados de consciência. O que a ayahuasca faz é reduzir, inibir, né, a ação dessa enzima, que regula a quantidade de DMT, e com a inibição dessa enzima, o DMT ele fica mais intenso, ele é liberado mais intensamente no nosso corpo, produzindo esses estados alterados de percepção da consciência. E daí há uma discussão, né, em relação na ciência se a ayahuasca ele é um enteógeno, que o enteógeno, ele é conhecido como um estado, né, uma planta que altera a consciência, ele manifesta o que já está no interior. O alucinógeno seria trazer à tona algo que não está ali também, né? O que é dito da diferença entre enteógeno e alucinógeno é muito mais do uso. Se você utiliza, né, a ayahuasca só para ver luzes diferentes, né, igual muitas pessoas utilizam os cogumelos, que também são enteógenos, mas você não usar para uma questão ritualística, para você buscar um autoconhecimento, mas você utilizar isso para eu vou viajar, aí sim é considerado sim como um alucinógeno. A diferença muitas vezes vai ser na utilização. Daí, qual é a questão, né, de não ser meramente um psicodélico, que só está te mostrando umas coisas para você viajar ali. O DMT, por ele ser produzido pelo próprio corpo, os estados alterados de consciência que você pode chegar com o uso da ayahuasca são estados de consciências que pessoas, monges, né, que meditam por anos, podem chegar. Só que a diferença, a ayahuasca ela é uma aceleradora. Ela pode sim ser considerada como uma droga, porque droga é tudo que altera, né, o nosso organismo quimicamente. Pensando nisso, uma Coca-Cola pode ser, um chocolate pode ser considerado droga. Os medicamentos que a gente compra na farmácia, né, se você pensar antigamente, a farmácia era chamada drogaria, porque são substâncias que alteram sim a química. Então, a ayahuasca pode sim ser considerada droga, mas daí a gente vai para o outro ponto que eu queria abordar aqui no vídeo, é se ela vicia. A minha resposta, tá, é não e sim. Quimicamente, a ayahuasca ela não vicia, ela não gera uma dependência química, igual, por exemplo, você utilizar crack, cigarro, álcool, né? Ela não vicia nesse sentido, quimicamente. Você não vai ficar dependente das substâncias que tem ali. Você pode, tanto que tem pessoas que consagram uma vez na vida, nunca mais consagram. Mas psicologicamente, sim, a ayahuasca pode viciar no sentido de, se você, durante o seu processo, né,
durante aqueles 30 e 45 minutos que a substância DMT está ali no seu organismo, podem vir questões muito intensas de liberação de serotonina, desses hormônios, né, de felicidade. Então, quimicamente você não está viciado, mas psicologicamente você pode estar ali, né, naquela dependência de o ritual da ayahuasca ser aquele momento que traz alegria para sua vida. E isso sim, viciar. Se você depender só, né, do ritual da ayahuasca, do DMT ali, para você estar bem na vida. Isso sim é um tipo de vício, tá? É uma dependência. Eu tive, agora saindo um pouquinho do script, né? Os meus pais, anos atrás, eles já tinham feito o uso de ayahuasca, o uso ritualístico, em cerimônias para autoconhecimento também. Mas as minhas irmãs, meus cunhados, eles nunca fizeram. E pela mentalidade deles, a ayahuasca é uma droga, assim, que vicia. É praticamente como se você estivesse viciado em crack, algo assim. E chegou até a ser feito intervenções na minha família, né? Não comigo presente, eu fui descobrir isso depois, em relação à ayahuasca, a preocupação deles. E eu entendo, porque antes de eu chegar na ayahuasca, eu tinha muito essa visão de algo como se fosse uma droga, que as pessoas, né, vão para escapar da realidade, coisas assim. Vou só terminar essa primeira parte do vídeo do scriptzinho, e daí na segunda, esse vídeo vai ser comprido, mas eu vou trazer um pouquinho da minha experiência com a ayahuasca. Aí, vai para a próxima pergunta, né? Eu queria, só para completar a questão do vício, né, que ela não nos vicia quimicamente, para trazer isso, o ano passado eu fui para um feitio num céu maravilhoso, Céu Luz da Rainha, aqui em Atibaia, em São Paulo. Eu fui fazer um feitio de ayahuasca, e no feitio a gente toma, assim, a ayahuasca, a gente vai cantando sempre elevando, né, as energias, tem toda essa questão ritualística. E no final, cada um ganhou, que eles chamam um daime de guarda, esse aqui, do feitio de 2019, né. Trazer a reflexão é que se a ayahuasca ela vicia, eu tenho esse chazinho aqui no meu altar desde dezembro de 2019, indo em 0 rituais desde dezembro. Minto, em fevereiro eu fui no ritual, mas depois veio a quarentena e desde então não consagrei mais a ayahuasca. Se fosse uma questão de vício, eu tenho no meu altarzinho no meu quarto. Eu já teria bebido esse chá aqui todo, né? Porque você fica na fissura, quando há um vício químico. Então, volta para o meu ponto de não haver um vício químico. Foi pesquisado isso, tá? Não estou falando Pamela aqui dizendo só, mas só corroborando as pesquisas. Não há um vício químico, mas pode sim haver um vício psicológico. Enfim, vamos lá. Uma pergunta que muitas pessoas fazem, né, amigos que sabem que eu consagrava, é de como será a minha experiência. A resposta certa a dar a isso é não sei. Porque cada vez que você vai num ritual, né, de ayahuasca, o ambiente pode mudar, as pessoas e você, né? O seu estado de espírito, o seu estado de centramento, isso muda para cada ritual. Então não tem como dizer como será a sua experiência. Tem muitas pessoas que a primeira experiência é a coisa mais linda da vida, né? Encontra respostas para vícios, encontra mudanças significativas na vida. E tem pessoas que vai ter uma experiência que vai ser a noite inteira vomitando, porque tem a expurgação, sim, de questões químicas que vem no ritual. Vai ter o que chamam de peia, que é você ver muitas coisas ruins, trazer várias consciências, né? Mas o que eu digo em relação à experiência, não tenho como te dizer se vai ser céu, se vai ser inferno, se vai ser os dois na mesma noite. Geralmente é isso, os dois na mesma noite acontece.
né? De ser muito bom e ser muito ruim ao mesmo tempo, porque é tudo muito intenso com os níveis elevados de DMT, né? A sua experiência. Mas o que eu posso dizer é que a sua experiência ela será o que precisar que seja, né? E daí vem pro meu último ponto aqui do vídeo com o roteiro, é a importância do local que você escolher consagrar a ayahuasca, que é muito, muito importante. É importante que o local onde você decida ter a sua primeira experiência, né, com a ayahuasca, é que você perceba que há uma seriedade. A ayahuasca virou um negócio, então muitos lugares eles vão pensar só no dinheiro. E por ser uma substância tão intensa no nosso organismo, é importante que seja um lugar que tenha uma anamnese. A anamnese é aquela ficha médica, né, que a gente faz para os tratamentos. Por quê? Há remédios que não combinam com o uso da ayahuasca. Antidepressivos, que se você tiver ele no seu organismo, por exemplo, e você consegue a ayahuasca, você vai ficar vários dias no efeito que nós chamamos de estar na força, que é estar sobre esse efeito do DMT intenso, em estado alterado de consciência. Tem também questões que têm que ser revisadas em relação à bipolaridade e esquizofrenia. Com o uso da ayahuasca, isso pode intensificar o processo da pessoa. Em relação à bipolaridade, podem pessoas que teriam tendências a desenvolver esquizofrenia, como eu falei um pouquinho antes no vídeo, a ayahuasca é um acelerador. Então ela vai trazer isso mais intensamente. A pessoa que talvez dali a 10 anos ia desenvolver, né, um episódio relacionado à esquizofrenia, ela já desenvolveu agora. Então por isso fica aqui muito importante você saber no lugar onde você está indo consagrar. Que tenham pessoas da área médica ali, né, com base para ajudar no seu processo, pessoas que tenham um desenvolvimento espiritual e emocional para cuidar de você ali, porque muitas vezes você vai vomitar, você vai entrar num processo emocional muito intenso e é bacana ter alguém ali para te acompanhar. Por isso que agora vem para o segundo ponto do meu vídeo, que assim, a ayahuasca cura, mas eu vejo que falta ainda muita consciência em relação a essa sagrada medicina. Porque pessoas que compram ayahuasca na internet, se juntam com amigos num sítio e falam, não, eu vou fazer um ritual. Muitas vezes não tem o preparo emocional, psicológico para lidar, ou até espiritual para lidar com o que está vindo. A ayahuasca ela abre um vórtex energético muito grande em relação a energias, a espíritos, a questões emocionais profundas, uma coisa que você achava que não tinha nem problema nenhum, vai vir à tona. Então você fazer um ritual de uma forma responsável é essencial, tá? Porque você pode abrir um portal ali que a pessoa não está ainda capacitada em lidar. E daí traz abertura mesmo para falarem que é como se fosse uma droga, casos de pessoas que praticamente enlouquecem, né, por não ter feito esse estudo anterior. Então, eu trago esse vídeo aqui para não falar que eu sou contra, muito pelo contrário, eu sou muito a favor da utilização da ayahuasca, mas com consciência. Eu vou contar agora um pouquinho da minha saga, né, com a ayahuasca. Eu decidi, lá em 2017, eu estava desde 2015, 2016 no processo de meditação. Eu fiz 2 retiros Vipassana, que são aqueles retiros de silêncio em 10 dias, né? A minha alma, algo interior dentro de mim, o processo de autoconhecimento começou a me chamar para experiências mais profundas, porque eu sempre fui uma pessoa muito mental, assim, com facilidade de lidar com as teorias, saber as coisas,
mas o meu emocional e o meu autoconhecimento, a caminhada era um pouquinho mais lenta, né? Era muito fácil para mim lidar com as coisas racionalmente, mas eu não tinha tanta essa conexão com o meu emocional. Eu era uma pessoa muito cética, assim, cética no sentido de acreditar que existia algo maior, né? Que eu não acreditava que as coisas fossem só por acaso, mas eu era bem cética em relação a questionar, tipo, será que existe um Deus? Eu não negava que existia, mas duvidava. Pode existir, pode não existir, né? O que eles chamam de agnósticos. E o que aconteceu comigo? Eu iniciei pela meditação. A meditação é ótima para as pessoas mentais, né? Porque ela traz um alívio da mente, mas de certa forma você tem o controle, que é essa experiência, né, do DMT por meio da meditação. Por meio da meditação você consegue acessar estados alterados de consciência, mas isso exige muito mais, né? Concentração, exige uma entrega muito grande. E eu que me identifico muito com o mental, para mim sempre foi difícil. Então, mesmo com a meditação, liberando, tinha algo que prendia ali, né? E foi assim, eu passei a meditar. Meus pais, como eu disse, né, eles já tinham há 10 anos atrás consagrado a ayahuasca. E eu era o tipo de pessoa que considerava, não, isso é uma droga, né? É um alucinógeno, igual comer esse pessoal que vai na rave e come a bala, né? Tá tentando ter uma experiência transcendental, forçada, que não é real. Mas o que aconteceu? Depois de quase 2 anos meditando, a meditação vai abrindo também a nossa visão. E por coincidência, eu cheguei num documentário que eu assisti. Depois eu vou procurar o documentário e eu coloco na descrição do vídeo. E o documentário não era nem sobre a ayahuasca, era sobre o São Pedro, que é o Achuma. Ele é parecido com o peyote, também ritualístico. O São Pedro, ele é um chá de cactos que também traz essa conexão com algo além, né? E eu assisti esse documentário e daí eu começou a abrir a minha curiosidade, né? De ser algo a mais, não uma droga simplesmente, mas ser algo que te conecta muito profundamente com algo que só com a meditação eu não estava chegando lá, né? E foi, eu demoro, né? Eu sempre trago aqui nos vídeos de dicas para vocês a questão dessa mudança gradual, porque eu sou uma pessoa que funciona assim. Eu tomo uma decisão até eu fazer, né? A ayahuasca me trouxe essa assertividade muitas vezes, esse maior contato com a minha voz interior, mas ainda assim, por ser muito racional, eu ainda tenho todos esses passos. As dicas que eu dou no vídeo para vocês alinhando essa questão da nossa verdade interior com o nosso racional. Então vamos lá. Essa segunda parte do vídeo que sou mais eu falando aqui, eu vou ter a tendência um pouquinho de viajar, mas vou tentar manter aqui. Então o que aconteceu? Eu me abri para essa possibilidade. Eu falei, olha, então, né, vendo o vídeo, comecei a pesquisar os lugares, eu percebi que era uma experiência muito além daquilo que eu estava tendo uma visão limitada, né, que eu estava achando que era praticamente uma pessoa se drogar, querer perder o controle da realidade. E com isso, em 2018, no começo de 2018, eu estava me relacionando com uma pessoa que consagrava a ayahuasca. Mas é interessante essas coisas de, né, afinidade. Ele me falava do lugar, eu ficava meio curiosa, assim, ele me contava das experiências. Inclusive, eu tive uma experiência muito intensa de um dia que a gente estava dormindo e eu tive um sonho. E no dia seguinte eu acordei, assim, descrevi para ele o sonho. E ele comentou, ele falou assim, nossa, essa foi a experiência que eu tive com a ayahuasca.
assim, nesse último ritual que eu fui. Eu falei, uau, como assim, né? No meu sonho eu acessei exatamente o que ele tinha acessado, porque como eu trouxe no vídeo de carnaval aqui, né, sobre a troca de energia no ato sexual ser muito forte, é isso, vira um vínculo. Eu tive o mesmo sonho que de uma experiência que ele teve. Mas enfim, voltando ao tema, ele me falava desse lugar que ele consagrava, eu não sentia. Eu sentia a curiosidade, né, porque eu já estava há um tempo querendo, mas eu não sentia o chamado de ir nesse lugar com ele. E eis que em abril de 2018 eu conheci uma pessoa por meio do trabalho, que eu trabalhava com imigração lá na Polícia Federal. Foi março ou abril, eu tinha voltado do Lollapalooza e tava rouca porque tinha cantado um monte, né? E conversei com essa pessoa, eu falei, e aí, como foi seu final de semana, né? Ele me perguntou, eu falei, eu fui no Lollapalooza e foi incrível, blá blá. E daí ele falou assim, o meu foi intenso, eu tomei um chá aí. E ele não falou nada mais, mas pra bom entendedor, meia palavra basta, eu fiquei curiosa, né? E eu senti um chamado muito grande do lugar onde ele falou. Daí eu perguntei pra ele, eu falei, olha, desse lugar, né, onde você vai, me conta um pouquinho desse lugar. Daí ele me explicou sobre o templo que ele consagrava, que tinha várias vertentes ali, tinha a vertente do hinduísmo, a vertente da umbanda, a vertente do xamanismo. E eu senti um chamado muito forte. Foi algo assim, sabe? Algo que ultrapassa a questão do mental, né? Foi como se algo me chamasse. E daí ele me passou o site, porque ao mesmo tempo que eu sou muito intuitiva, eu uso muito racional, né? Pra tomar as minhas decisões. Então eu entrei no site, daí no site tinha a parte de perguntas frequentes explicando sobre a ayahuasca, sobre não ser uma droga no sentido, né, químico, que ia te viciar, coisas assim, e aquilo tudo foi me dando mais segurança, né? Eu pretendia ter a minha primeira experiência em maio, né? Foi isso em abril, eu fiquei o mês inteiro pesquisando, vendo várias coisas. E eu queria ter a minha primeira experiência no ritual xamânico, que afinal a ayahuasca é dos índios, né? Então, eu fui lá e decidi, eu falei, não, vai ser em maio. Mas bem no dia, né, que ia ser esse ritual, ia ser num sábado, esse ritual xamânico que eu queria ir, caiu junto com o aniversário do meu sobrinho mais novo. E meus sobrinhos são minhas paixões. Eu falei, não, né, fica pro próximo mês. E daí em junho de 2018 foi a primeira vez que eu consagrei e foi assim, foi assustador a experiência e foi linda ao mesmo tempo. Foi uma sensação de conexão, de coisas que já anos e anos, né, eu estudando essas questões de autoconhecimento, que eu lia, tudo na teoria, foi como se na prática, no sentir, tudo se encaixasse. E ali, pra mim, eu falo que foi a experiência que eu deixei de ser agnóstica, de questionar se existe Deus. Eu tive a certeza, assim, eu tive a certeza da conexão de tudo. É uma experiência que não dá nem pra você descrever aqui em palavras, é algo que você sente muito, sabe? E depois, como uma boa pessoa trabalhada no mental, eu fiquei racionalizando tudo aquilo, né? Mas tem coisas que o mental tem seus limites. E foi incrível, assim, foi uma abertura para minha sensibilidade muito intensa. Eu já era sensível, mas eu negava muito a minha sensibilidade. Foi uma abertura para eu acreditar mais em mim mesma, em várias coisas. Então, eu digo aqui, né, a ayahuasca eu indico, mas eu indico com consciência. Nesses 2 anos que eu consagrei, eu virei membro desse templo que eu frequentava, né? Conheci o hinduísmo, que nossa, hinduísmo e xamanismo são 2 paixões que foram reencontros, assim, da minha alma nessa vida. E eu fui consagrar nesse outro local também, onde eu fiz o feitio, o Céu Luz da Rainha. O templo que eu frequentava se chama
Templo Polimata, que é incrível também, tem toda uma questão de estudo, um respeito que eles trazem em relação à medicina, né? Só que a própria espiritualidade, o meu próprio autodesenvolvimento me mostrou que eu estava virando, sim, viciada psicologicamente da ayahuasca. Em que sentido, né? No meu trabalho, que até então eu trabalhava, eu já sabia há muito tempo, instintivamente, que não era mais aquilo pra mim, mas estava meio, de certa forma, cômodo, né? O trabalho do autoconhecimento com a ayahuasca é para você ir cada vez mais se conectando com você mesmo, mas não para ficar só na sua teoria, né? Eu criei o canal aqui que é essa questão, a cura das ações. E a ayahuasca, ela traz muito essa questão da consciência, mas a ação é com você. E daí, nos meus próprios processos internos, no meu próprio processo da espiritualidade, o que me foi mostrado era que não ia adiantar eu ficar, né, sempre consagrando a ayahuasca, vendo as coisas lindas, entendendo, se eu não mudasse o meu agir. E foi bem isso, assim, quando eu fiz finalmente essa transição de carreira, que hoje estou terapeuta, né, foi quando tudo foi se encaixando e a própria medicina me mostrou que eu usaria ela com mais sabedoria, com mais consciência. Quando eu sentisse um chamado, olha, aqui as técnicas que eu estou trabalhando, o trabalho com as terapias não está alcançando, sim, voltar e consagrar. Mas não consagrar só para ser o meu refúgio, o meu lugar bom, né? Porque o que acontecia, eu estava num trabalho, esses 2 anos, né, que eu consagrei, eu estava também num processo de um trabalho que eu não gostava. De segunda a sexta, eu fazia muito bem o trabalho, mas já não estava me encaixando mais ali, não estava tendo a coragem de sair. E daí o que acontecia? No final de semana, era o meu refúgio, o ritual com a ayahuasca. Porque vinham muitos insights, eu via coisas lindas, acessava outras dimensões de consciência. Só que assim, isso muito consciente, ele trazia a questão, olha, o importante é a ação, o importante é a ação, o importante é você curar o seu relacionamento com seus familiares, porque não adianta nada você vir aqui ser super bonitinho, né, com todo mundo que tá ali no ambiente da ayahuasca, abraça um, abraça outro, chega em casa, você não fala com seu pai, não fala com a sua mãe, vira a cara pros seus irmãos. E foi isso, assim, que deu um giro de 360 de me mostrar muitas coisas das hipocrisias, né, que eu tinha, muito de falar e não fazer. E mudou totalmente minha vida, eu super recomendo, mas recomendo, né, o título do vídeo, a ayahuasca cura, mas recomendo com consciência. Você não ir com o propósito de achar que vai mudar a sua vida, porque quem muda a sua vida é você. É uma experiência muito intensa que realmente vai mudar a sua vida, o seu jeito de ver as coisas, mas efetivamente vai mudar se você caminhar junto com aqueles ensinamentos. Senão, vira mais uma hipocrisia. Eu saí também, eu vi algumas questões, né, de irmãos que estavam consagrando por muitos anos e cada vez mais tornando doutrinário a questão da ayahuasca, né? Julgando quem não consagra. E eu vejo que o caminho é exatamente oposto. Se você está disposto, de coração aberto, a ter essa experiência, vá. Não é obrigatório. Existe uma frase que é muito falada: a ayahuasca é para todos, mas nem todos são para a ayahuasca. Se você sentiu esse chamado, eu te incentivo, mas pesquisa o lugar que você vai, pesquisa se você tem alguma predisposição mental que vai te impedir de ter essa experiência, seja responsável, que os caminhos estão aí, é uma medicina linda, 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 mas tem que ser usada com responsabilidade. Particularmente, eu nesse momento de coronavírus, eu não recomendo, porque é algo que vai exigir o contato, tá? Às vezes você vai estar vomitando, então você vai ter que tirar a máscara,
vai vir alguém encostar em você, vão ter várias pessoas ali no ambiente. Meu interessante ponto de vista, tá? Nesse momento de coronavírus, não, deixa passar. Eu sei que às vezes o chamado tá grande, né? Mas deixa passar, vai passar essa pandemia. Apesar de estar se estendendo, parecer que vai ficar eterno, não vai passar. E tem uma experiência, consciência, muito amor, muita luz, assim. Eu sou profundamente grata pela ayahuasca, né? Mas eu quis trazer esse vídeo aqui para dar um pouquinho da minha opinião, compartilhar. Mudou minha vida, sim, pode mudar a sua, mas também trazer o lado. A ayahuasca cura, mas seja consciente. Não dê toda a responsabilidade da sua vida para o chá, porque a responsabilidade, uma terapia não vai mudar a sua vida, um livro de autoconhecimento não vai mudar a sua vida. Vão dar as setas, vão dar esses empurrões, mas quem muda a nossa vida somos nós, tá? O caminho é esse, gente, coração. Maior vídeo que eu já gravei aqui pro canal, mas eu espero que seja muita contribuição para vocês. Um grande beijo e até a próxima!